Muito boa noite, meus queridos amigas, meus irmãos. Como sempre fazemos, todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, temos esse programa feito para você. Encontro com Maurício Guimarães. Eu, Agemiro Carneiro e o Ivan Farias aqui em Campina Grande, e o nosso querido confrade, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Maurício Guimarães, nos dando o prazer e a honra de ouvi-lo, que ele nos traz sempre boas notícias vindas do mundo espiritual e dos estudos que ele faz e nos traz com tanto carinho para que possamos compreender melhor tudo isso que acontece nesse mundo em que nós estamos encarnados. Hoje, Maurício vai tratar de um assunto interessante, que é o estudo coletivo dos espíritos, e outro tema fascinante. Existem almas gêmeas? Olha aí, você que anda procurando sua outra metade, ele vai falar nisso aí. Vamos ouvi-lo, vamos prestigiá-lo, e você que tem alguma dúvida, faça a sua pergunta através do nosso chat aí no YouTube, que ao final o Maurício terá o maior prazer em responder. Ninguém vai ficar sem ser atendido, porque é essa a dinâmica do programa, que vocês questionem para que Maurício responda, para que haja esse intercâmbio, né? Porque facilita para que a gente possa desenvolver esse programa que foi feito especialmente nesse sentido, de aprendermos juntos. Então, nosso boa noite a todos, né? Agradecer a Jesus por esses momentos, por essa oportunidade de nos trazer esse conhecimento, e nosso amigo Maurício lá, uma boa noite, meu querido irmão, que os bons amigos te protejam e amparem na tua fala. É com você agora, meu irmão. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite aos nossos irmãos Agemiro e Ivan Farias, esses baluartes aí na sustentação desta live do bem, que é através da rádio e da TV Chico Xavier. A nossa saudação aos senhores ouvintes no programa radiofônico, a nossa saudação aos internautas, cumprimentando todos os irmãos espíritas, não espíritas, irmãos de outros credos, sempre no entendimento, pelas bênçãos de Jesus, que a nossa religião é o amor. A nossa ligação é a fraternidade. Nós somos seres universais, inclusive não pertencentes ao globo terrestre. Somos, portanto, extraterrestres, eu sempre digo isto, porque quando às vezes alguém me pergunta: escuta, e os extraterrestres quando vêm? Eu digo: olha, os extraterrestres mais evoluídos virão com a permissão de Jesus nos próximos tempos. Está muito próximo a chegada deles, que trarão grandes ensinamentos tecnológicos na ajuda da saúde, na cura das doenças e de outras informações científicas. Nós temos encaminhado algumas lives nos últimos tempos, e essas lives têm mostrado a transição planetária, os tempos chegados, né? A importância, portanto, de tudo isto. E os irmãos têm visto pelas ocorrências que estão acontecendo na Terra, terremotos, inclusive no Oceano Atlântico, né? Na proximidade da costa brasileira, inclusive, lá para a altura do norte. Nós temos observado no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, os terremotos no globo terrestre, a acomodação da placa americana com a placa africana. E o interessante nisso é que normalmente as placas são convergentes, elas se aproximam e por isso causam todo o distúrbio. Só que o interessante desta vez, e outra característica singular, é que a placa americana e a placa africana estão divergindo, ou seja, se afastando. Isto é um fato interessante do ponto de vista geológico. O que será que isso poderá ocorrer? Nós veremos depois. Então é natural, né? E nós temos pelas informações das profecias de Jesus, do Apocalipse de João Evangelista, das profecias da doutrina espírita através de Kardec, no último livro, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e nas profecias do grande médium Francisco Cândido Xavier. Vivemos, portanto, momentos extraordinários, momentos, já dissemos, do Mani Tessel Fares, né? Do Rosh Hashanah e Yom Kippur Sukkot,
para que nós, que vivemos nesse período de sopesamento, que é um período da separação do joio do trigo, possamos aproveitar todos os informes para tomar uma decisão sem demora. Nós precisamos sair do cochilo, do adormecimento, para tomar as iniciativas necessárias para encontrar a paz dos nossos espíritos, porque o tempo está se extinguindo, cada vez mais nós estamos nos aproximando de ocorrências mais severas, e é indispensável que despertemos para a realidade espiritual. Então, hoje nós temos a oportunidade de trazer uma mensagem que é extremamente importante, porque ela que apresentou, através do Consolador prometido por Jesus, e também no seu sermão, informando os seus discípulos que mais tarde ele enviaria o Consolador prometido, que haveria de explicar aquilo que no momento não era possível e que ficava por alegorias. Pois bem, esse Consolador prometido trouxe novamente a vinda do Cristo através da mensagem dos mortos, através do Evangelho do Mestre, sendo trazido, na verdade, pela doutrina dos Espíritos. Então, naturalmente que ela é a chave hermenêutica de todas as interpretações do Apocalipse de João, e ela é a chave hermenêutica de manifestações de espíritos iluminados, que há algum tempo falavam por aspectos simbólicos, e que através da mediunidade, através dessa doutrina maravilhosa, conseguimos interpretar, elucidar e esclarecer. Portanto, esta doutrina é fantástica, ela é importantíssima aos nossos espíritos, e devemos entendê-la, aplicá-la, porque não basta só conhecê-la, a fim de que em breve nós possamos dar um passo decisivo e que haveremos de agradecer profundamente a presença dos espíritos superiores, que através do seu estudo coletivo nos deixou uma série de informações profundamente importantes. Então vamos começar o trabalho de hoje lembrando assim: o estudo coletivo dos espíritos e sua concordância não deixou de ser uma invasão organizada em nosso planeta no século XIX. Com o propósito de ofertar a terceira revelação, um grandioso trabalho foi oportunizado por duas grandes equipes, uma no plano espiritual e outra no plano material. Ou seja, para que o estudo coletivo, para que a concordância desses espíritos superiores, para que a manifestação de Jesus aos seus discípulos através do Consolador prometido, foi necessário um grande preparo. Foi necessário uma grande organização que contou com duas equipes distintas. Uma no plano espiritual, que coordenaria, e outra no plano material, com a presença de médiuns responsáveis, que seriam capazes de interpretar e trazer a mensagem do mundo espiritual, tornando-a, portanto, produtiva, tornando-a solidária, tornando-a responsável. Porque manifestar a presença espiritual não é espiritismo. Tanto é que existe mediunidade e existe mediunismo. A mediunidade tem comprometimento, a mediunidade tem responsabilidade, tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social. E o medianismo é a interpretação da presença de espíritos, ou seja, a interpretação da mensagem do mundo espiritual sem comprometimento filosófico, científico e esclarecedor. É simplesmente a presença do mundo espiritual e os seus registros. Portanto, isso é muito importante que nós tenhamos sempre em conta para podermos, através do bom senso, da lógica, meditar, refletir e saber se uma árvore produz bons frutos ou não. Porque a árvore boa produz bons frutos. A árvore má seca e, como tal, não produz frutos. Então, nós vamos adiante. E, naturalmente, essas duas equipes, foi necessário, naturalmente, diferenciações personalísticas de seus integrantes, porque foi necessário também a presença de povos distintos, sem levar em conta raça, sexo, idade e condição social. Ou seja, esta doutrina, quando surgiu em todos os lugares. Ela não obedeceu certa comunidade na Europa, na América, não, ela veio em todos os lugares, não levando em consideração raça, nem sexo, nem idade,
porque as crianças, e nós sabemos isso no estudo de Allan Kardec, trouxeram grandes contribuições à doutrina espírita, jovens, né, adolescentes ainda. Portanto, esta doutrina trouxe no seu estudo coletivo informes extraordinários de prestígio que devem ser analisados. Arthur Conan Doyle, em sua obra clássica, A História do Espiritualismo de Swedenborg, no século XX, referindo-se aos fenômenos mediúnicos que ocorriam em todo o mundo, falou a única diferença entre os fatos antigos e os modernos é que aqueles podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. Ou seja, a manifestação do mediunismo ocorreu em todas as épocas, porém era um mediunismo, era a presença do mundo espiritual e suas manifestações. Mas a mediunidade, que é na verdade uma característica organizada, produtiva, com alcance social e benefício coletivo, surgiu com a formação do Pentateuco Espírita, ou seja, na formação, naturalmente, da doutrina dos Espíritos e sua distribuição organizada. Em 1829, na Alemanha, publicava-se a obra A Vidente de Prevorst, de autoria do Dr. Justino Kerner, e com a ajuda do médium Sr. Ralph, em Hydesville, dos Estados Unidos, na casa da família Fox, um espírito se comunica por batidas. É um fenômeno chamado tipologia, revelando ter sido um caixeiro viajante e for assassinado no local e, inclusive, ali tinha sido sepultado. Mais adiante, os médios adotaram as mesas girantes em diversas partes do mundo. As pessoas sentavam-se ao redor de uma mesa, colocavam as mãos em cima da mesa e as comunicações eram feitas por pancadas dadas pelos pés da mesa, indicando letras do alfabeto ou algarismo. Kardec, por exemplo, foi chamado muito a atenção a respeito das mesas girantes e com ela começou a despertar aquilo que ele, como um estudioso, deveria fazer, que era pesquisar. Como é que a mesa poderia responder de uma forma inteligente sendo um objeto material? E isso fez com que ele avançasse nos seus estudos e pudesse chegar a conclusões extremamente importantes. Diversos países adotaram esse método para se comunicarem com os mortos, né? Em Berzabern, em 1852, na Alemanha, os fenômenos ocorreram à semelhança de Hydesville. E em maio de 1855, em Paris, o professor Rivel presencia pela primeira vez, na casa da senhora Pleine-Messon, o fenômeno das mesas dançantes. A experiência conduziu o professor Rivel a fazer contato com os espíritos, iniciando uma pesquisa metodológica, né, indagando da alma dos mortos, com a presença de vários médiuns, entre eles 2 adolescentes e de espíritos diversos. Ou seja, a manifestação espiritual não é propriedade nem de um médium, nem de alguma criatura. A mediunidade responsável, manifestada pelo Pentateuco da doutrina, é a sequência programada pelo Mestre Jesus e dirigida pelos espíritos superiores, com a finalidade, naturalmente, de educar a humanidade, de mostrar características filosóficas importantes sobre a natureza, sobre o destino, sobre a direção da vida de todas as criaturas. E isto foi possível quando, em 18 de abril de 1857, a primeira obra foi publicada, que era chamada O Livro dos Espíritos. A presença dos espíritos em todas as partes do mundo e sua concordância revelou-se extremamente democrática, tendo como anunciou Jesus a terceira revelação, que seria o Espiritismo, o Consolador prometido, sob a liderança do Espírito de verdade. Então, nós teremos de deixar bem claro, para aqueles que questionam sobre a ocorrência desta doutrina,
sobre a sua própria iniciação, esta ideia e esta informação extremamente importante é como se iniciou esta doutrina e qual, sem sombra de dúvida, o seu objetivo primordial. O Espiritismo nasceu democraticamente, ou seja, nasceu com a sua autonomia garantida. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina de autonomia, de liberdade, de manifestação do livre-arbítrio, contrário à heteronomia. Não existem líderes, não existe ninguém mais poderoso do que o outro, não existe ninguém para ser desrespeitado por ninguém, em hipótese absolutamente alguma. Todos são capazes de construir com a sua condição, com a sua natureza espiritual, com o seu conhecimento, porque, na verdade, todos podem contribuir para a formação de um todo. Então, falar do movimento espírita atual, em que nós assistimos, quer crer ou quer não crer, nós assistimos uma heteronomia, ou seja, líderes, interesses em cargos, imposições estratégicas, chefia, lideranças políticas e sociais, inclusive nas casas espíritas, onde se trata de temas políticos e de temas ideológicos, que é completamente anômalo, completamente irresponsável. Numa casa espírita, nós confundirmos os valores da terra com os valores que pertencem ao mundo espiritual. Inclusive, adulteração de obras. Como nós sabemos, obras adulteradas por espíritos que se julgam superiores e que resolveram adulterar, inclusive obras de Kardec, obras da codificação kardeciana, obras de Emmanuel, com o Evangelho de Emmanuel, de Marcos, de Lucas, com a perspectiva de transformar isso em expressões atuais. Mas o que é isto que pensam essas criaturas, adulterando obras de espíritos superiores, produzindo, inclusive, com isto tudo, uma dissociação, porque com isso gera o que? Orgulho, vaidade, egoísmo, em toda a sua extensão. E aí a pergunta que se faz nesse momento doloroso da transição planetária, quando nós estamos avaliando a importância, naturalmente, do estudo coletivo proporcionado pelos espíritos, é a pergunta: para onde pretendemos ir com este tipo de conduta? E lembremos aqui o nosso querido Francisco Cândido Xavier, num encontro com a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, embaixo do abacateiro, quando ainda relatando as dificuldades do movimento espírita, Chico Xavier, combalido, disse que estava muito preocupado com o movimento espírita, porque as criaturas estavam fazendo verdadeira competitividade entre casas espíritas e os espíritos estavam se tornando inimigos íntimos. E expressão dolorosa de ouvir, que a dona Ivone do Amaral Pereira disse que Bezerra de Menezes havia lhe dito exatamente isso, e os espíritas estavam desenvolvendo, ao invés do ódio, do amor fraternal, o ódio fraternal. Isso não cai nesta doutrina que veio para se transformar na Igreja do Caminho, que veio para dizer o que Jesus disse na primeira obra, no primeiro trabalho, na Boa Nova: eu vim para os brandos, eu vim para os pacíficos, eu vim para aqueles que se assemelham às crianças, que são capazes com humildade de sentir as revelações e aceitá-las como revelações importantes de meu Pai. Então eu pergunto, lembremos as igrejas primitivas e aonde elas se dirigiram. Começaram nas catacumbas, ensinando as lições do Mestre. Os seus peregrinos, os seus discípulos, andaram pela Ásia, e andaram por todos os lugares possíveis para levar, inclusive, as mensagens do cristianismo redivivo. Todos eles passaram por grandes tribulações e dificuldades, a maior parte sendo decapitada, outros crucificados. Mas as igrejas construídas e as 7 igrejas que deram origem ao primitivismo das religiões, a começar por Éfeso, Cartago, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, Roma e Tiri, como terminaram estas 7 igrejas?
Apenas Filadélfia e Esmirna não se desviaram do caminho. Enquanto dizia os espíritos do bem, Esmirna, a comunidade era pobre, porém rica de amor. Em Laodiceia, a população era rica, amoedada, porém pobre de amor. Olha os valores espirituais que são colocados como comparação. Já Éfeso era cosmopolita, era a sede da grande presença do Império Romano. Isso produzia na comunidade uma mistura de crenças cristãs com crenças pagãs. E lá Paulo de Tarso, aos Efésios, deixou muitas mensagens, naturalmente, em suas cartas, juntamente com seus auxiliares, como Timóteo, e mais tarde haveria de ser José de Anchieta e Fabiano de Cristo. Por isto, Leon Denis lapidou com aquela propriedade extraordinária ao dizer: o Espiritismo será o que fizerem os homens dele. Ao contato da humanidade, as mais altas verdades, às vezes, se desnaturam e se obscurecem. Podem constituir, inclusive, fonte de abusos. A gota da chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. Olha que expressão fantástica que diz o nosso extraordinário companheiro de Kardec, Leon Denis. E diz mais: é chegado o momento de falarmos de personalismo, que desconfigura o princípio democrático do Espiritismo, porque quebra a sua autonomia. Cultuado por muitos seguidores. Temos até, e sabemos, que muitos líderes espíritas, por não perceber que são personalistas, porque não se conhecem o suficiente, são capazes de produzir todas essas anomalias que existem no movimento espírita. E não se dão conta que estão produzindo a heteronomia, as lideranças, destacando líderes, destacando que somente vale aquilo que foi decidido por eles. Ora, quando em 610 se criou o papado, a pretensão foi esta. E quando 1260 anos depois se criou a infalibilidade papal, ele determinou que cabia ao Papa decidir os destinos da criatura humana, porque ele era equiparado ao poder divino. É possível e é preciso decifrar um pouco mais a patologia da alma que apresenta o estágio desse sentido, quando alguém pequeno, atormentado, infeliz, egoísta, personalista, é capaz de se achar parecido com o poder divino? O personalismo mostra algo capcioso dentro dele, que é uma doutrina ético-política que insiste no valor absoluto da pessoa e tende a enfraquecer os laços de solidariedade entre as pessoas. Ou seja, ela personaliza o indivíduo, ela quer que ele se esqueça, na verdade, dos laços que o prendem por amor, por respeito, por caridade aos seus demais companheiros que formam o universo. O personalista é aquele que, tendo uma visão particular e exclusiva, irá valorizar exclusivamente seu ponto de vista. Ou seja, o personalista não aceita o ponto de vista dos outros. Ele quer, na verdade, que apenas o seu ponto de vista vingue. E então exercita o culto de si mesmo, demonstrando egocentrismo, demonstrando um orgulho, não dando importância ao seu semelhante e não percebendo o crescimento moral, intelectual e espiritual que precisa se processar. O personalista não admite a culpa, ele não admite a crítica, ele reage com ferocidade à ação democrática. Kardec foi atacado verbalmente pelos que não admitiam a comunicação com os espíritos. O mestre de Lyon enfrentou enormes dificuldades para consagrar a doutrina dos espíritos. Foi caluniado, foi difamado, foi chamado de impostor, de fraudulento. E que disse Kardec a respeito de tudo isso que aconteceu quando estavam no final da sua jornada? Ele disse: acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. Há um gênero
de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Não somente ela nos repugna, como torna um tempo em que empregaríamos com mais utilidade. Então, nós verificamos que no movimento espírita atual registra-se o personalismo. Ele transforma a instituição em propriedade particular sua. Ele define o que vai acontecer, quem é que vai trabalhar, quem é que não vai, quem é que vai ocupar um cargo. E ele não escolhe de uma forma por meritocracia. Ele não escolhe o irmão que tem a melhor mediunidade. Ele não escolhe, às vezes, o irmão que tem melhor conhecimento. Ele escolhe alguém que possa lhe seguir as determinações. Ele escolhe alguém em que ele possa considerar-se protegido. Esse alguém possa lhe contar tudo o que acontece, dando-lhe a ele a ciência e a condução dos acontecimentos. Quando uma instituição alcança esse patamar, ela afasta a fraternidade entre os membros da instituição. Quantas vezes assistimos companheiros antigos dizer que estão saindo daquela casa que dedicaram tanto tempo pela não concordância com a forma autoritária e exclusiva que está sendo conduzida por seus dirigentes. Eles não permitem a aparição de novos líderes e educam aqueles que lá estão com uma atitude antidemocrática. Melindram-se com muita facilidade. Inclusive, o codificador da doutrina analisou: o egoísmo assenta sua importância da personalidade. Então, a nossa pergunta é: o que fazer contra os personalistas? Emmanuel sugere, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, com a sua vibração espiritual, a seguinte condução: deixemos cada companheiro ou companheira do caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos, entendamos a realidade que nos diz respeito, não no educandário da vida, pretendemos dar lições alheias. No entanto, creio que o exemplo fraternal e amoroso é o melhor combate ao personalismo. Eu vou lembrar para vocês um fato que ocorreu, e que todos vocês sabem que ocorreu. Chico Xavier trabalhava em Pedro Leopoldo, ergueu o seu lar, casa de Luiz Gonzaga, naturalmente em Pedro Leopoldo, e foi obrigado a sair de Pedro Leopoldo para Uberaba por orientação de Emmanuel, devido às disputas existentes pela posse do médium. Simplesmente, aqueles que dirigiam os trabalhos queriam decidir o que Chico deveria fazer como médium, perturbando o trabalho do Espírito de Emmanuel. Inclusive, querendo determinar quem deveria ser recebido, se possível uma autoridade, naturalmente, para aparecer, se esquecendo que a doutrina espírita é uma doutrina de amor dirigida a todos aqueles que querem ouvi-la, e principalmente aqueles cujos ouvidos estão prontos para ouvir. E esses são os humildes, esses são os brandos, esses são os interessados por serem espíritos envelhecidos nas verdades que libertam, nas verdades que salvam. Então, meu irmão, vou te dar algumas sugestões para que tu acalmes a tua alma e, entre outros recursos profiláticos necessários para conduzir teu espírito no caminho do bem. O mau humor, que você pode cultivar, terminará por se transformar num hábito perturbador e lhe trará distúrbios de várias horas no conteúdo físico e no conteúdo emocional. O mau humor é mórbido. O que é isso? Um estágio de quem apresenta patologia, enfermidade, por isso morbo. Ele se acostuma com o charme, olvida-se da beleza e da saúde que proporciona o planalto. Torne sua palavra gentil e portadora da mensagem edificante. O verbo a serviço da verdade não deve ser como o gume afiado de uma lâmina que decepa,
mas como um raio de luz que dilui a sombra. Olha que expressão espiritual fantástica. O verbo a serviço da verdade não deve ser como um fume afiado de uma lâmina que decepa, mas como um raio de luz que dilui a sombra. Quem pretende alcançar a plenitude não deve deixar marcas de angústia pela senda percorrida. Portanto, sorria confiante quando os desafios lhe ameaçarem o percurso evolutivo. A alegria de lutar abre espaços emocionais para que os estímulos que se renovam gerem força que se multipliquem. E esta, na verdade, é a grande terapia, a grande propedêutica da alma para curar as patologias que nos atormentam. Quem tem batalhas perde oportunidades de crescimento libertador. Cuide de manter-se bem externa, mas internamente, porque a aparência física é um direito de preservar o corpo que nos abastece como veículo do espírito, mas o mais importante é cuidar do interior para que a nossa sintonia e afinidade estejam de acordo com a ética, com a moral e com os princípios cristãos. Quando alguém se ama, proporciona recursos de bem-estar decorrentes das paisagens íntimas que devem ser ricas de belezas no seu interior. Quem se permite descuidar dos compromissos para consigo mesmo, jamais vai entender os deveres maiores do processo iluminativo. Veja bem, e nós estamos aqui dissecando fatos importantíssimos que são fundamentais para sabermos discernir o que é bom para nós e o que não é bom. Pelo simples fato de sermos espíritas e frequentarmos casas espíritas, não quer dizer que nós temos que simplesmente esquecer dos valores, do discernimento, do equilíbrio, da força do trabalho, que é um companheiro nosso em todas as horas, que encontramos para renovar as nossas energias, para o desenvolvimento de compromissos que assumimos perante a vida. Todo aquele que preenche as horas com realizações enobrecedoras jamais dispõe de tempo para queixa, para depressão ou para conflitos perturbadores. Por isso que eu digo que quem está ocioso, está cochilando espiritualmente, é quem vai ficar doente, porque quem se mexe no sentido de alcançar os seus objetivos não tem tempo para ter depressão, não se entrega para convites, não ouve queixas, muito menos calúnias, e move o seu espírito na direção do amanhã. Quem vive, por exemplo, à procura de um repouso injustificado, como estamos comentando, perde os melhores momentos da existência. E veja bem, ninguém sabe qual é a hora do retorno à pátria espiritual. Pode ser jovem, pode ser na fase madura, ou pode ser na fase do envelhecimento. Todos haveremos de passar por esse instante. Então, o repouso injustificado, a deliberada omissão ante os valores da verdade e um cochilo à espera de que sejamos sacudidos por dores profundas, não deve merecer referencial de um espírito atento e evoluído. Transforme, portanto, as suas dificuldades em enriquecimento espiritual. Sem os percalços, sem os problemas do cotidiano que devem ser superados, ninguém consegue ultrapassar as barreiras dos próprios limites. Quem se recusa ao enfrentamento que nos leva ao progresso, faz uma estagnação perigosa e conduz a uma paralisia espiritual. Examine as suas possibilidades de realização e execute os seus programas com entusiasmo. No entanto, evite exigir que os demais o sigam na direção de suas metas. Cada pessoa tem suas próprias necessidades e aspirações. O despertar, às vezes, para valores maiores do espírito exige amadurecimento e, na maior parte das vezes, o exercício das dores para produzir os efeitos indispensáveis ao amor. Então, quem exige dos outros o cumprimento dos deveres, não raro, esquece de executar aqueles que lhe dizem respeito. Nós temos que ter a prudência, a cautela, a autodeterminação, o perdão para os outros, mas o auto-perdão para os nossos espíritos. Então, valorize o milagre das horas, utilizando-se delas com sabedoria. O tempo não passa porque é imutável. Todavia,
Aqueles que transitam sobre as exigências do relógio não se podem permitir o prejuízo de não desconsiderar o valor. Ele está olhando para o tempo, vendo a exiguidade desse tempo, e não está observando que ele é um referencial para a extinção da sua própria vida corpórea e dos seus objetivos espirituais, não está considerando de uma forma valorável a sua existência. Quem aguarda por nada fazer, desperta tardiamente para a realidade perdida. Seja útil onde se encontre, porque todos nós necessitamos uns dos outros. Quando você estende mãos amigas em favor de alguém, está contribuindo para que o processo de enriquecimento da vida se torne mais fácil e mais produtivo. Quem se recusa a ajudar esse doentio mecanismo de isolamento emocional. Cultive, portanto, o hábito saudável da oração ativa. Qualquer lugar e momento, faculto enseja pensamentos superiores, que se transformam em comunicação com o poder divino. Quem não se abastece na comunhão com Deus, proporcionada pela prece, estiola-se interiormente, desperdiçando os preciosos recursos de alegria e de paz. Portanto, meus queridos irmãos, o estudo coletivo dos Espíritos nos proporcionou grandes conhecimentos a respeito do que precisamos fazer para valorizar este Pentateuco extraordinário, que é esta obra prometida por Jesus através do Consolador prometido. Analisemos, reflitamos e nos preparemos para, através da mensagem do mundo espiritual, de sua concordância, dos seus ensinos, que está à disposição de todos. Nós, no Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco dos 5 livros básicos da doutrina espírita, e de preferência também o que é o Espiritismo, está à disposição. Leiam, releiam, meditem, reflitam e não se esqueçam. O tempo está passando. É indispensável tomar uma conduta, sair do cochilo, dar uma missão na direção do mundo maior. Então agora nós vamos abordar um tema muito pedido, muito solicitado, que é a respeito de se existem almas gêmeas ou não. Há um trabalho, inclusive, produzido por também José Carlos Silveira, da Federação Espírita Brasileira, sobre uma abordagem sobre este tema, e tem alguns aspectos interessantes, somados às nossas observações e às orientações do mundo espiritual. Nós vamos trazer aos companheiros para que todos meditem e tenham uma importante contribuição do mundo espiritual a respeito disso. Porque uma coisa é o que nós achamos, e outra coisa é o que é. Então nós vamos abordar um tema muito importante e de grande valor elucidativo. Veja bem, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito aquilo que denomina de uma alma gêmea sua, uma companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. A tese das almas gêmeas é inteiramente estranha à formação de metades eternas em relação à vida espiritual. Isto é muito importante para nós escrutinarmos metades eternas e almas gêmeas. Mas ela oferece essa formação e essa observação excelente perspectiva da sabedoria divina, pois apresenta a união de 2 espíritos perfeitamente simpáticos com um entendimento de amor universal. Ou seja, quando nós crescemos espiritualmente, quando nós compreendemos que nada nos liga a não ser o amor, e nós vimos do éter universal. O Senhor de misericórdia tirou do éter o princípio inteligente. E para cada espírito ele unificou esse princípio inteligente, dando-lhe um envoltório e permitindo que ele, ao se individualizar, se candidatasse a alcançar a plenitude espiritual, deixasse de ser uma mera partícula do universo para se construir num espírito, para galgar a escala evolutiva, para adquirir não só o despertar. E quando se diz que despertamos no mineral, sonhamos no vegetal, desenvolvemos o instinto nominal e a razão nominal, esta simbólica manifestação tem muito na necessidade da integralidade do princípio inteligente. Ele precisa compreender a vida, ele precisa entender a formação da vida, para descortinar pelo discernimento
pelo conhecimento, pelo desenvolvimento de seus sentimentos, a maioridade espiritual que lhes permite transitar para sair do primitivismo, da essência do universo isolado, para viver como espírito imortal junto ao mundo celestial. Essa escala fantástica da demonstração do poder de Deus, tão pouco compreendido pela pequenez e ignorância dos nossos espíritos, faz mais uma vez formular o grande pensador Sócrates, que diz: o nosso conhecimento está exatamente de acordo com o limite das nossas ignorâncias. Então, conquistando este grau evolutivo, que é o amor de criaturas, será então, naturalmente, um foco de luz a se irradiar por toda a humanidade. Quando Emmanuel introduziu a tese de almas gêmeas na literatura espírita, a primeira reação dos adeptos esclarecidos foi de perplexidade. Haja visto que não era conhecido como pudesse existir almas gêmeas, a não ser espíritos que teriam nascido no mesmo momento. Parecia estar em desacordo com o livro dos Espíritos, e disse ler com nítida clareza o seguinte: ninguém está predestinado a unir-se à sua metade, sabendo que não existe união particular e fatal entre duas almas. Assim, no livro dos Espíritos, não seria admissível a existência de espíritos que se completassem como metades eternas. Se um espírito fosse a metade eterna do outro, dizem os espíritos superiores, separado deste estaria incompletado. Se nós tivéssemos que viver unido a outro, como se fosse a metade de um e a metade do outro, o mundo espiritual superior informa que, se assim não estivéssemos juntos, não estaríamos completos. Estaria faltando algo em nós. Então, Emmanuel esclareceu com mais profundidade as suas observações ao dizer que, ao falar em almas gêmeas, ele não quis referir-se a metades eternas. O seu pensamento aflora nesta sua assertiva, que diz: é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. O primeiro ponto a analisar sobre o assunto é a questão das relações de simpatia entre os espíritos. A simpatia que atrai um espírito para outro, afirmam os orientadores, resulta na perfeita concordância de seus pendores e de seus instintos. Kardec, com sua perspicácia, leva-o a buscar o aprofundamento no ensino, indagando dos guias espirituais o seguinte: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude de pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus da evolução. Pelos graus da evolução, nós conseguimos permitir a sintonia, a simpatia, a similitude de pensamentos e sentimentos. Então, os liames da simpatia está aberto a todos nós. Basta compreender e meditar sobre o conforto que sentimos com a proximidade daqueles que, de algum modo, nos são afins. E é o magnetismo nas almas que se compreende, porque é essa força magnética que atrai e faz com que nos aproximemos daqueles a quem nutrimos afeição, aqueles a quem transitamos nos decursos de nossas vidas reencarnatórias, que tiveram conosco enfrentando embaraçosas situações de difíceis momentos e que, de uma forma leal, de companheirismo e, naturalmente, de trabalho, conseguimos vencer em tempos difíceis de um pretérito culposo, momentos inesquecíveis. Porque foram momentos de proximidade, foram momentos de gratidão, foram momentos em que esta proximidade produziu resultados de confiabilidade,
resultados de lealdade entre almas. E é o magnetismo dessas almas que aproximam, que fazem com que compreendamos, na verdade, toda esta ligação de almas que se aproximam. Quanto maior a afinidade, maior, sem dúvida nenhuma, o bem-estar. Desse modo, nós podemos entrever a intensidade da ligação entre espíritos no mesmo patamar do progresso. E este nutrem perfeita simpatia um pelos outros. Essa simpatia que atrai o semelhante para o semelhante é, em verdade, a mola propulsora do amor. Quando nós descobrirmos, naturalmente, que o amor está na consciência, ou essência da lei divina, esperando apenas o aperfeiçoamento, nós vamos nos aproximar. E quando nós sentirmos isto, pelo magnetismo que se operará de aproximação e de sintonia, nós poderemos compreender o que acontece com os espíritos que vivem nos mundos celestiais. Já inclusive nos mundos ditosos, que são antes dos mundos celestiais. Mundo em que há harmonia, em que há entendimento, em que há respeito às dores, em que se valorizou os sacrifícios obtidos para se chegar à harmonia da alma, que se compreende pelo desejo íntimo de todas as criaturas de fazerem bem, de se ligarem no propósito maior, de contribuir para o bem-estar coletivo e individual. Então, desse modo, podemos entrever esta ligação entre espíritos do mesmo patamar do progresso. E este nutre perfeita sintonia um pelos outros. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos vivendo com seres semelhantes, em afinidade e sintonia com os nossos espíritos. E nos mundos mais evoluídos, essa ligação é total. Esta sintonia, esta atração, esta mola propulsora que o amor é capaz de produzir, por essência divina, como seres imortais que somos, apenas exigindo o quê? O aperfeiçoamento. E a simpatia é o marco de origem e desenvolvimento do amor entre nós. Eu quero lembrar aos meus irmãos algo muito importante que se passou com o meu espírito e que mostra um fato. Eu nasci no Rio de Janeiro, na época do Distrito Federal, e sempre gostei muito da minha terra. Naturalmente, naquela época, o Rio de Janeiro era diferente do que é hoje. Era um Rio de Janeiro mais solidário, era um Rio de Janeiro sem a violência, era um Rio de Janeiro de poesia, de encanto. Mas era um Rio de Janeiro de grandes proximidades espirituais. E eu, naturalmente, não desejava sair do Rio de Janeiro. Eu vou contar para vocês uma história de sintonia, de amor, que eu acabei saindo do Rio de Janeiro por orientação espiritual. E vim, meio a contragosto, então para o sul, e vou para Porto Alegre. Eu disse, então, já que eu vou sair do Rio, vou ficar na capital. Fiquei 1 ano, quase 2 anos, quando fui novamente chamado pelos espíritos para vir para a cidade de Pelotas, na época era a primeira cidade do interior do Rio Grande do Sul mais desenvolvida. Porque aqui seria o meu trabalho. E eu não compreendia de início por que eu teria que ir para o sul do Brasil e por que aqui havia de ser o meu trabalho. No decorrer das informações psicográficas, foi dita que haveria um trabalho a ser concretizado, com o cumprimento espiritual do meu espírito, e que ao longo do tempo seria informado. E isso, na verdade, com o decorrer do tempo foi dito, onde um ex-frei franciscano estava dando as notícias ao dizer que eu tinha um compromisso de erguer aqui uma casa. E esta casa haveria de ser uma casa para atender a velhice desamparada e para atender e fornecer um alimento ao espírito nesses momentos difíceis. Já se falava nos momentos finais da transição planetária, vide A Caminho da Luz, de 1808, e Emmanuel por Chico Xavier. Já sabíamos que todos nós, espíritas, comprometidos por uma mediunidade responsável, teremos que ter trabalhos, teremos que ter compromissos. Eu vim para cá e fiquei desenvolvendo a minha atividade na medicina laboratorial, fundei uma instituição de diagnóstico laboratorial, mais tarde
desenvolvi também clínicas de atendimento, mas me dediquei à vida, desde o início até agora, à medicina laboratorial, às pesquisas, às análises, a complementação para que a clínica possa fazer um diagnóstico acertado e tratá-lo, os pacientes que assim necessitam. Mas cheguei aqui e fiquei, bom, então vai ser, eu vim aqui para criar o meu laboratório por questões que serão importantes para mim, de fato foi, e em pouquíssimo tempo adquiri bens materiais, adquiri nome, enfim, conhecimento e tal. Porém, não sabia que só 2 anos depois, à medida que a psicografia foi se tendo mais elucidativa, que cabia a mim erguer um lar espírita. E então, no decorrer de todos esses acontecimentos, cabia a mim encontrar os irmãos que aqui estavam em Pelotas há mais tempo do que eu, que haviam reencarnado antes, para construir esse elo de amor. E eu perguntei aos amigos, como é que eu vou descobrir irmãos? Eu não conheço os irmãos daqui. Como é que eu vou procurá-los? No devido tempo. Tudo sempre assim pelo mundo espiritual, essa questão temporal é muito, muito clara. E passado algum tempo, eles me disseram, os teus irmãos são espíritos, estão trabalhando no orfanato Dona Conceição. Pois bem, eu que trabalhava de branco, fui vestido de branco, porque estava no espaço de sol pela manhã, procurar esses irmãos no orfanato Dona Conceição. A presidente não estava, eu falei com uma companheira que era militante da doutrina há muitos anos, e contei a ela que eu vinha para trazer uma informação. Ela disse, olha, isso é muito importante. Preciso que esteja aqui a presidente e a grande médium, a senhora Irene Casolbon, é uma médium vidente e de psicofonia. E eu voltei no outro dia e encontrei aquela irmã, a presidente, e a irmã Irene. Fizemos uma oração e quando eu comecei a falar o que eu ia dizer, as paredes se desmancharam, o teto desapareceu, as pétalas de rosas começaram a cair. E aí os espíritos disseram, nós estamos aqui para reunir os velhos companheiros do passado para concretizar esta obra. E desde então, nós passamos a escolher os companheiros que estavam também à espera, concretizaram a obra, que tem hoje 47 anos de fundação, desde o seu início, e atende com mais de 400 trabalhadores, tem todos os seus departamentos assistenciais, espirituais em atividade, e já atendeu ao longo da vida mais de 10 milhões de pessoas, porque todos os dias trabalha 365 dias por ano, há 46 anos exercita esse trabalho. Se somarmos todos os atendimentos, prece, passe, orientações, diálogos fraternos, vai a mais de 10 milhões de almas. Então nós podemos compreender quando ele fala que o amor é a sintonia dos nossos espíritos. E em nenhum momento este grupo se desacertou. Em nenhum momento este grupo deixou de conjugar da mesma forma, sem autoritarismo, mas simplesmente vindo a mensagem da orientação espiritual e sendo por todas assimiladas, pelos elos que nos mantinham de amor, pelos elos que nos mantinham de entendimento, de sintonia espiritual. Então eu quero dizer aos meus queridos irmãos que eram almas afins, eram almas naturalmente, do ponto de vista gemelar, que quer dizer com as mesmas ambições. Não são metades eternas, não tem como alguém ser metade eterna de alguém, porque nós somos um todo. Mas nós podemos, sim, irmos lado a lado de uma forma gemelar no que diz respeito na contribuição espiritual, tornando-nos, sim, em sintonia, em vibração espiritual, seres que são gemelares, porque têm o mesmo objetivo, têm o mesmo propósito de elevação. É o que se chama afinidade entre espíritos simpáticos e que torna cada vez mais acentuada, quanto mais elevada possa estar a criatura e que naturalmente possa compreender que os elos que nos prendem jamais se perderão. Quando nós sintonizamos com alguém, nos afinamos, são elos que muitas vezes de um passado de lealdade e de muitas vezes de dores em conjunto e que se acentuaram no princípio de parceria, no sentido de entendimento, de sintonia, e nada poderá romper quando o elo é o elo de almas, de espíritos em sintonia,
de espíritos dispostos ao mesmo objetivo. Há na história do Espiritismo grandes demonstrações de abnegação e amor envolvidas pelo devotamento. Seres que partem de mundos mais elevados para vir ao auxílio de irmãos amados que estão ainda algemados nas jornadas terrestres. Eu vou citar alguns exemplos conhecidos. São Luís, que faz parte da obra de Kardec. O espírito de Mozart, que vive em Júpiter, que é um planeta mais evoluído do sistema solar, do nosso sistema solar. Alcione, espírito que vivia em Sírios, que veio aqui, e há um trabalho dela em renúncia por psicografia de Chico Xavier e pelo espírito de Emmanuel, onde Alcione vem de Sírios, mundo elevado, renuncia à alma do espírito imortal, renuncia da grosseria que ainda, como espíritos necessitados, portamos na separação do corpo do espírito. Estagia em regiões próximas à Terra para adquirir novamente uma proteção para migrar vestindo um corpo físico. E se alguém pergunta por que fazeis isto, nobre criatura em elevação, ela haverá de dizer: pelo amor, pela lealdade, pela parceria que não permite o egoísmo, em que, ao observar que estou crescendo e me distanciando, deixo para trás alma querida de inesquecíveis jornadas pelos laços eternos do amor. E eu me darei ao corpo fino de volta para auxiliar dentro da possibilidade. E quem quiser ler Renúncia verá em Alcione a nobreza do seu espírito. E eu quero dizer aos meus irmãos, quantos espíritos estão entre nós, que vieram de mundos elevados, estão aqui para conduzir pelo seu ensinamento, pela sua velhice espiritual, as lições, os ensinamentos necessários na experiência espiritual, para que nós acordemos, para que nós desenvolvamos um trabalho. Vamos citar um extraordinário espírito que partiu em 2002, Francisco Cândido Xavier. O que vocês acham desse espírito? Que dizia, de uma forma simbólica, que ele era um burro a serviço dos espíritos. Chico Xavier é um portentoso espírito pertencente às plataformas maiores do mundo espiritual. É um companheiro de Jesus. É alguém que vestiu uma roupa simples, até mesmo dito para alguns, feia. Alguns diziam, mas esse é o Chico Xavier, parece uma pessoa esfarrapada. Usa uma peruca torta porque não tem cabelo, tem glaucoma no olho, é torto da coluna. Os sapatos são esmirrados, a roupa é rota. E o Espírito disse para esta criatura: enquanto os vossos olhos observar o exterior, numa beleza aparente e transitória, não perceberás a beleza interior que existe naqueles espíritos que, ao se distanciarem da terra e entonarem, chegarem ao mundo espiritual, encontram pássaros alados, gigantescos, com sinfonias fantásticas, ao anunciar a sua chegada. Por se tratar de espíritos iluminados e portadores da grandiosidade espiritual. Surge no ensinamento espírita, sob a transformação do princípio inteligente em espírito, um fato singular. Os princípios espirituais, que sob o influxo do Criador venham a se tornar espíritos, no mesmo contexto de tempo, vencido o período de germinação no seio da natureza, podem ser, de certa forma, serem considerados almas gêmeas, à semelhança de irmãos gêmeos,
que chegam junto à vida consciente após a fase de experiência no seio materno. Ou seja, podem existir espíritos gemelares, almas gemelares, que constituídas no mesmo tempo, na hora da unificação do princípio interagente, no seio do universo, no útero do universo, na produção da essência da vida universal, serem consideradas almas gêmeas, porque nasceram juntas e porque muitas delas não se separaram nos princípios e alcançaram, através do seu trabalho, do seu desenvolvimento, a conquista que todos nós haveremos de seguir quando atravessarmos o mundo de geração e começarmos a chegar aos mundos ditosos para merecermos os mundos celestiais. Compreender que a experiência de tudo foi um sincronismo da presença divina em nossas vidas. E os apontamentos sobre os laços de simpatia entre os espíritos que trazem a percepção de que são almas gêmeas, seriam espíritos perfeitamente simpáticos por estarem no mesmo nível evolutivo, porque é preciso que o nível de evolução seja a mesma. E quando alguém se perde, como no caso de Alcione em Sírios, por fracassos, por seduções momentâneas, por insucessos obtidos em reencarnações que não alcançaram seus objetivos programáticos, alguém renuncia à felicidade para migrar nos caminhos tortuosos da dor, para elevar os nossos espíritos à migração do amor. Então, é lógico conceder que as almas gêmeas ligadas por simpatia perfeita possuem grandes chances de consolidar seus laços afetivos, desde que mantidas em convivência. A separação entre elas é uma prova rude e angustiante pela falta que sentem e que são capazes de sustentar os seus seres. É o que aconteceu com Alcione. Criadas umas para as outras, as almas que se sentem gemelares se buscam sempre quando estão separadas. A união perene é-lhes a inspiração suprema e indefinível. Emmanuel, ao falar sobre esses laços de amor extraordinário, diz: separados ou unidos, nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia suprema, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidade profunda em que todas as cogitações do ser no dédalo do destino mostra a realidade. Dédalo significa ser inteligente, ser criativo. Leon Denis contribui dizendo que o amor, sendo o princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas, a intensidade da radiação que aquece e vivifica em tudo que ronda o ser. O amor radiante, isento dos ingredientes da paixão, é divino. E quem assim ama, faz propagar, clarear e envolver tudo ao seu derredor. Veja que se distingue paixão e amor. Aí a força do amor das almas gêmeas, ou seja, que nasceram no hálito do momento da criação divina nas proximidades, que juntas, portanto, cultivaram no seu trajeto educativo e experimental. Os laços se prendem e que, naturalmente, por lealdade, parceria e contribuição, ligaram-se por propósitos maiores que as ligações efêmeras, transitórias, de interesses mesquinhos e, portanto, perecíveis, porque não são ligações eternas. A força do amor das almas gêmeas cultiva em longas peregrinações a felicidade pela eternidade. E Emmanuel mais ainda salienta com dizer que o amor é a lei própria da vida, e sempre sob seu domínio sagrado,
todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Ou seja, o exemplo mais eloquente e grandioso do amor das almas gêmeas é o que foi dito pelo Espírito de Alcione, e mirou no mundo elevado. Porque, veja bem, se Capela é um mundo em fase final de regeneração para um mundo mais ditoso, se já é um mundo ditoso há algum tempo, caminhando, com certeza os espíritos lá estão para o mundo angelical. Então, quando um espírito, por laços que o prendem, são de amor, essas suas qualidades de ser superior são qualidades angelicais, são de uma extraordinária profundidade. O ser que já se aproxima dos anjos, dos serafins, dos querubins, ele recusa-se a prosseguir além da sua felicidade, na trajetória da perfeição, que é o seu marco, que é o seu destino, deixando seu amado Pólux perdido no tortuoso caminho humano, vindo até Pólux, nas esferas pesadas da atmosfera do planeta, para orientá-lo com mais vigor, na busca do seu glorioso destino espiritual, que é a elevação de todas as criaturas, migra o Espírito Universal além das fronteiras perecíveis, uma demonstração de sacrifício espiritual por amor. E Alcione diz, em sua visita a Pólux, quando Pólux pergunta, amada criatura, por que deixaste o mundo elevado para vir me socorrer nas agruras de meu caminho desditoso, pelas falhas de meu espírito insano? Somente a esperança seria capaz de produzir em minha alma uma expectativa. Aqui Alcione responde com a majestude de um espírito glorioso: eu vim te buscar. E Jesus abençoará as nossas esperanças. Nós, veja bem, que saímos juntos do mesmo sopro da vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Eu estou profundamente sensibilizado e emocionado pela mediunidade, porque ao comentar esses atos de amor extraordinário, aproximam-se espíritos cuja sintonia e afinidade é esta. Espíritos que estão à espera de seus amados criaturas e outros que desceram junto com Alcione na plataforma dorida de um planeta obscuro, para dizer que junto nascemos no seio abrasador da criação divina, no útero do universo que criou-nos, e junto haveremos de chegar nos braços amoráveis do Eterno. Que beleza é o amor verdadeiro! Por isso, almas gêmeas é totalmente alheia ao significado de metades eternas. Não significa metades que se completam, por pertencer a outro ângulo de compreensão da vida espiritual. São seres que, sim, se completam num todo, não por metades. E a sabedoria divina, que favorece a união de espíritos perfeitamente simpáticos, acelera e intensifica seu aprendizado de amor universal. E nos mostra, acima de tudo, com certeza, que muitas criaturas nos aguardam na plataforma espiritual. Espero de nós o sucesso nas nossas programações kármicas. Mas, com certeza,
com um sucesso que permitirá a plenitude na satisfação de almas que nasceram juntas e que programaram por mérito, e, portanto, por merecimento, seguir na sua trajetória espiritual de mãos dadas, como seres que se completam e pensam igual, têm aspirações as mesmas e têm os mesmos sentimentos. Isto é o amor universal. E este amor que se aprimora e se purifica haverá de iluminar toda a humanidade. Porque alguns espíritos certamente encontrarão os seus companheiros de jornada, que estarão seguindo o seu processo evolutivo, ou no mundo de regeneração, ou do mundo de regeneração para mundos mais evoluídos. Porém, alguns que fracassarem a bondade divina e o amor universal das criaturas que começam a aprender o que é amar, certamente poderá produzir a ida ao encontro até mesmo dos mundos de expiação. Até mesmo procurar os irmãos perdidos, exilados, como Capela, como Órion, como Andrômeda, para os mundos difíceis, primitivos, como Quiron e outros mundos. Como essas almas que sentem amor, sentirão a ida de seus seres que com ela programaram a jornada da vida e nasceram juntas com um propósito imbatível de ir à felicidade. Esta mensagem é uma mensagem de advertência, mas de amor, porque o amor devidamente cultivado na alma não se encerra, mas se irradia como a luz de uma estrela, vigorando seu intenso poder de fulguração. Querido companheiro, queridos irmãos, através do estudo coletivo dos espíritos, através da decifração das verdades do mundo espiritual, nós não só compreendemos o porquê das nossas dores e o porquê da necessidade das nossas transformações moral e ética para irmos para um mundo melhores, mas nós, pela mediunidade, pela doutrina dos espíritos, compreendemos também nas almas que nos esperam, nas almas que já algumas estão com companheiros nessa jornada, mas a maior parte não estão juntas. A maior parte das ligações da vida hoje são ligações provacionais. São ligações de ressarcimento. São ligações de comprometimento. São espíritos que estão juntos, mas não falam a mesma linguagem. Muitos não têm a mesma sintonia. As aptidões não são às vezes mesmas, mas o resgate cargo na programação de aprimoramento faz com que ressarçamos a dívidas de um passado inesquecível para podermos, então, pretender, sim, nos consociarmos com os espíritos afins, com os espíritos simpáticos, desejosos da mesma programação e espíritos que, se sentindo formados no mesmo hálito universal, no mesmo gozo restaurador da vida, aguardam para que a proximidade de nossas almas permita, sim, planificar, sonhar, construir uma expectativa extraordinária de um amanhã que não tarda. Eu gostaria que a mensagem de hoje fosse um convite a todos aqueles que estão ouvindo para sentir profundamente um convite ao aprimoramento, à transformação, ao despertar espiritual. Porque os prêmios que aguardam aqueles que, mesmo imperfeitos, estão a lutar diuturnamente pela correção de seus débitos e pelo aprimoramento das suas virtudes, haverão de merecer as recompensas. E uma das maiores recompensas é o encontro de almas afins, de espíritos que, ligados por um pretérito, estão algemados ao espírito
um desejo sincero de construir um amanhã promissor, repleto de paz, repleto de luz e repleto de amor. Querido irmão Argemido, cabe a extensa apresentação desta programação. Com certeza a pergunta e a colaboração de muitos irmãos que certamente devem ter feito algumas observações. Temos sim, Maurício. Queremos dar o nosso boa noite à Ana Paula Raiol, a Leidiane Liedia Pereira, né, que estão conosco, e Cíntia Gameiro, que foi a que fez a pergunta. Eu acho que essa pergunta tem referência com o princípio da sua fala. Ela pergunta: e se nossa vaidade tiver algo com uma parte do corpo? Como, por favor, repita? Ela pergunta: e se nossa vaidade tiver algo com uma parte do corpo? A vaidade, sim, a vaidade, eu entendi isso, a vaidade, não entendi bem o final da pergunta, mas tudo bem. A vaidade... Vou repetir. Ela pergunta: e se nossa vaidade tiver algo com uma parte do corpo? A vaidade com uma parte do corpo. Se tiver algo com uma parte do corpo. Sim, veja bem. A vaidade é, na verdade, uma manifestação do espírito. E, naturalmente, sendo um espírito um só, ela emana da nossa vibração. Ou seja, o orgulhoso é ainda um espírito envolvido pela toxina que prejudica a alma. Ou seja, o orgulhoso, o vaidoso, ele é um espírito que se acha naturalmente predileto. E muitas vezes até comum, pessoas bem-sucedidas, de uma beleza física, e acham que com o poder do dinheiro, com o poder da política, com a apresentação satisfatória, são merecedoras, por que não, da predileção divina que deu para eles todas as condições, se esquecendo, por exemplo, de compreender que essa é uma das formas mais dolorosas que a misericórdia divina oferece ao espírito. Porque o pobre, aquele que não tem recurso, e se ele se rebela contra a ausência de recurso, ele está sentindo exatamente a provação de ter empregado em outras vidas passadas o mau uso desse recurso. Agora, aquele que recebeu os recursos do poder, o recurso do dinheiro, o próprio recurso da beleza física, e se deixou envolver pela vaidade, é na verdade o quê? Uma patologia de sua própria alma, porque tudo isso seria reconhecido por um ser humilde como algo normal. E a beleza não poderia ser só consagrada com uma aparição no espelho numa beleza física. A beleza é muito mais do que isso. Além da beleza física, é preciso haver a beleza da alma. E a vaidade não permite que nós enxerguemos tudo isso. Portanto, é uma patologia inerente à alma. E, como tal, é uma patologia do espírito. Só haveremos de melhorar e de evoluir no sentido de passos mais avantajados em direção ao futuro quando compreendermos que nascemos no mesmo princípio. Portanto, não temos diferenciação. A diferenciação que existe é puramente material. Os espíritos nascem da mesma forma e têm um destino que é a perfeição da mesma maneira. Passarão por etapas diferentes, onde cada um fará o entendimento que poder extrair da sua conduta. Ou seja, uns evoluirão mais rápidos e outros evoluirão mais lentos. Outros terão uma vida mais feliz e outros terão uma vida mais dolorosa, de acordo com os seus atos. E a vaidade é, sem sombra de dúvidas, uma infelicidade espiritual. Porque o vaidoso não consegue distinguir a humildade. O vaidoso não consegue perceber os outros que muitas vezes desfavorecidos naquele momento, porque é uma prova kármica, podem ser também favorecidos num outro momento. Então, vaidade, orgulho e prepotência são patologias da alma. Então, como tal, para a evolução, necessário se faz que interiorizemos a análise crítica dos nossos espíritos, claro, perdoando o que nós estamos à nossa volta, mas nos auto-perdoando. A técnica do auto-perdão é aquela técnica que nós procuramos saber como foi os nossos dias. Molestei alguém, feri um companheiro, fui grosseiro com alguém, maltratei uma criança, maltratei um velho. São formas de administrar a nossa conduta. E quando nós fazemos essa administração, nós pretendemos que ainda pressentimos e verificamos.
que somos egoístas, que somos vaidosos, que somos prepotentes e que muitas vezes nos achamos donos de uma situação, quando na verdade nós somos meros espectadores e jornadeamos uma vida física e espiritual com um único propósito: saldar as nossas dívidas, erguer os nossos espíritos das enfermidades e conduzir na direção de um mundo melhor. Só tínhamos essa pergunta. Não sei se respondemos a contento a nossa amiga Cíntia Gameiro, né? Mas era o que se tinha para hoje. Então, agradecemos desde já a todos que estiveram conosco, mesmo aqueles que não quiseram fazer perguntas, mas que estão nos acompanhando, e esperamos ter atingido o nosso objetivo, que é, como bem disse Maurício, trazer esse esclarecimento, trazer esse conhecimento. E isso foi feito durante toda a narrativa, explicando, esclarecendo, mostrando ponto a ponto quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque se fizermos uma relação de tudo isso, foi isso que Maurício disse, desde a nossa origem até nosso ponto final, ao lado da nossa alma companheira, né? Então, desde já fica o convite para, na próxima quarta-feira, aqui estarmos, neste mesmo horário, a partir das 18h30, dando início a mais um programa, onde Maurício trará mais temas interessantes e curiosos para nós podermos avaliar e estudarmos juntos. E, neste momento, eu deixo para Maurício fazer suas considerações finais. Meus irmãos, a doutrina dos Espíritos, ela faz com que nós reconheçamos que somos transeuntes na jornada terrestre. Somos espíritos hoje, nós não podemos nos enganar. Nós somos espíritos envelhecidos. Somos espíritos experimentados na jornada do pretérito. Infelizmente, apresentando um saldo muitas vezes negativo de realizações, justamente motivado pelas toxinas da alma. A vaidade é uma delas. A vaidade não permite ao espírito compreender nem perceber a sutileza da vida. Porque o indivíduo é tão vaidoso que ele, dentro da sua vaidade, se acha soberano. E, naturalmente, sendo vaidoso, ele dificilmente é humilde. E não sendo humilde, muitas vezes a prática do egoísmo é uma sistemática. Da mesma forma, outras mazelas que influenciam e perturbam a alma, perturbando, como consequentemente, o espírito. Porém, o mundo espiritual traz a sua contribuição apenas para que nós, almas, portanto, endividadas e experientes, possamos decidir o nosso destino. Nós não nascemos para a infelicidade. Nós não nascemos para sentir a dor. Nós não nascemos nem para ter as doenças físicas. Elas são contingências das nossas enfermidades. Porque quando a mente é enferma, o que acontece? A sintonia é desajustada. E como qualquer sintonia desajustada em qualquer programa, uma sintonia desajustada produz o quê? Desarranjos. E os desarranjos que produzimos na alma refletem nos desarranjos que produzimos no corpo físico. E que se transmitem, muitas vezes, em outras sequências reencarnatórias, por termos lesado abundantemente determinados órgãos, não respeitando a bênção da vida que nos colocou todos os órgãos em perfeita funcionalidade. Quando eles não estão em perfeita funcionalidade, é porque nós estamos ressarcindo o mau uso em outros momentos, em outras vidas. Porém, os Espíritos dizem aqui algo muito importante. É o complemento do que nós falamos. Veja como o mundo espiritual está muito atento. Eles digam aos nossos irmãos, olha, para dizer, diga aos nossos irmãos que quando se fala em almas simpáticas, se fala em almas gêmeas, porque tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, nós não estamos apenas falando da distinção de sexo masculino e de sexo feminino. Porque à medida que o espírito evolui, essa característica de sexualidade tão compreensível e tão separatista na Terra, ela se dilui. Os espíritos, à medida que eles crescem e evoluem e se integram no universo, a felicidade deles traz um prazer imensamente superior a qualquer pensamento que se possa falar no aspecto da sexualidade.
porque é uma alegria das almas, é uma conotação de almas, é uma energia que uma alma produz para a outra com prazer, com equilíbrio, com energização, com alimentação. Então, eu faço isso para que nós tenhamos ainda a compreensão de perceber que muito precisamos aprender, porque às vezes se distingue, bom, a mulher vem buscar o homem vem buscar a mulher. Necessariamente, almas vêm se buscarem. Sem precisar ser delimitado raça, nem tampouco sexo, nem nada, porque os espíritos, eles não têm sexo. Os espíritos, à medida que eles evoluem, eles se integram à universalização. E os prazeres são muito maiores pela elevação da alma do que os prazeres ainda como se faz com nós seres rudimentares. É preciso dar sensações mais grosseiras, embora digamos fisiologicamente necessárias no estágio evolutivo que vivemos, porque para nós ainda nós vivemos uma vida ainda no mundo de provas e expiações, nem sequer adentramos na regeneração. E daí para o mundo naturalmente ditoso para chegarmos então no mundo celestial. Então assim, há um trajeto a percorrer, há muitos ensinamentos a desenvolver, e o mais importante é que nós desejamos sair do lodo, sair da inércia, sair do cochilo. Não podemos alegar, quando voltarmos à parte espírita, não sabíamos que o momento era decisivo, e não conhecíamos que a vida prosseguia, e não sabíamos que as enfermidades são recorrentes das nossas más ações, e não é preciso corrigir os nossos defeitos, e podemos seguir com os defeitos, podemos ser vaidosos, egoístas, prepotentes, devemos pretender comandar o mundo e as pessoas têm que seguir o que queremos. Não tem democracia, o que tem é o que nós mandamos. Bom, se assim for o nosso pensamento, infelizmente, mais uma vez, pelo insucesso, seremos exilados. Então, a mensagem vem, as informações são constantes, o convite é sempre renovador. Agora, ninguém pode fazer nada para o espírito que não quer fazer nada. Aquele que não quer se mexer, aquele que quer ficar no adormecimento, aquele que diz que não está preocupado com a vida além da morte, não está em equilíbrio. Porque não é possível que um ser inteligente, com tanta tecnologia, que lhe permitir a imensidão dos mundos, das galáxias e tudo, possa se achar que é o dono do mundo num planeta anão, pequenino, cheio de criaturas infelizes e envolvido por uma psicosfera de dor e de miséria espiritual. Ou saímos da dor e vamos ao exercício do mundo melhor, ou vamos sofrer por mais algum tempo e até, como disse a misericórdia divina, basta. Quando a sétima esfera, a determinação da última a determinar, o farés haverá de ocorrer. Agora é a separação do joio do trigo. O farés é o dia do Senhor, ou seja, é a separação final do joio do trigo. Cada um faça o que quiser, mas não pode alegar que a doutrina dos Espíritos e que movimentos como esse, na TV e Rádio Chico Xavier e outros mais, voltados à educação da criatura humana, não tenha sido dita ou alto, de uma maneira clara, levantando o véu da obscuridade, trazendo a verdade para que os nossos espíritos despertem de uma vez por todas para as nossas necessidades espirituais. E então, agradecido por esta misericórdia, como sempre, vamos verificar se algum dos espíritos amigos resolve trazer a sua contribuição antes do nosso encerramento. E, naturalmente, nós estamos aqui agora sentindo uma emoção profunda, porque mexemos num turbilhão de informações, porque mexemos num cadinho de provações, porque mexemos com sentimentos. Ó alma fi, por onde andas? E perambulo nas trajetórias da terra, enfrentando obstáculos mil. Dentro do teu amor fraterno, da tua tônica compreensão,
o afago no teu colo bendito, das mãos iluminadas que banhavam meu corpo aflito. Ó criatura, ser divino criado pelo poder supremo, derramai sobre o meu espírito as velas tortuosas de minhas amarguras, os lampejos da luz eclode de teu espírito imortal. Sacode as minhas entranhas doridas, para que, realçando o poder divino, possa a minha alma conturbada se erguer em alicerces seguros de um novo mundo, para o encontro da paz indelével. Bendita criatura, e não me esqueces, pensa-me e ergue-me, sem desanimar, para que eu possa triunfar sim, porque a luz haverá de ser para todos, e apaziguar minha alma aflita dos tormentos de minha consciência. Obrigado, Senhor, por essa prece contida, e fazei com que o eco de luz possa alcançar minha alma escura, para finalmente eu ser brindado pela tua misericórdia divina. Os porões escuros de minhas amarguras e recordações, a lembrança suave de tua presença é um bálsamo que escorre em minhas feridas, e a expectativa e a esperança de que um dia possa, ao teu lado, de mãos dadas, dirigir ao vácuo extraordinário que é o universo, repleto de sintonias e sinfonias, mesclado pelos anjos do Senhor. E escrevo, quase como um poema dorido, nas penas aflitas da minha dor, não sobre um papel que tingo, mas sobre a minha alma enferma com pinceladas agoniantes. Senhor, 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 acalenta, perdoa-me e ergue-me. As minhas lágrimas descem como cáustica o meu sofrimento. Socorre-me, ergue-me. E assim, meus irmãos, agradecemos a presença amiga dessa entidade que nos trouxe essas palavras lindas, tocantes, de uma profundidade enorme. Que Deus te abençoe. E a você que esteve conosco neste programa, nossa gratidão. E lembramos que na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta, com mais ensinamentos, com mais estudo, com mais aprendizado, com novos temas que Maurício trará.
E você, que ainda não se inscreveu no canal da Rádio e TV Chico Xavier, aproveita e faz agora. Clica lá em inscrever-se e ativa também o sininho para que você receba todas as informações do nosso trabalho, do dia a dia da Rádio e TV Chico Xavier. Um grande abraço a todos e espero contar com a presença amiga de vocês na próxima quarta. Grande abraço, uma boa semana e que Deus nos abençoe nessa jornada.